caso bem complexo também. Vamos passar aqui para vocês. Então, esse paciente compareceu ao consultório. Ele veio até a gente, ele sempre tinha um certo receio, um certo medo de dentista, que a gente também sabe que é muito comum, tá? As pessoas têm ainda muito receio, muito medo, tem medo da dor. Então, a pessoa às vezes demora um pouquinho para procurar. Tem todo um histórico já envolvido com isso, com certeza, de antigamente, né? Então, ele apareceu com esse sorriso, tá? É um paciente fumante, fuma bastante. Então, ele usava uma prótese fixa superior sobre dentes, tá? Então, essa parte posterior... Ai, não peguei, só um pouquinho. Então, essa parte posterior, como vocês podem ver aqui, ele não tinha dentes, né? Então, imagina também a sobrecarga que ele estava dando. Paciente fumante, então vocês podem ver o resultado, né, que isso ocasiona, além das retrações, falta de circulação periférica aqui, faz ter muita retração. Essa prótese fixa superior, muita cárie já, infiltração nesses dentes, doença periodontal grave, algumas infecções grandes por baixo disso tudo. Então, o que a gente teve que fazer? Na parte superior, aqui embaixo também, só para complementar, também tinha uma infecção grande nesses dentes, a gente teve que removê-los, estavam moles, não tinham mais como ser recuperado. Então, aqui partimos para a parte... Tiramos a parte da fixa, né? Então, ele tinha esse dente e esses aqui, o restante eram pônticos, né? Partimos para a cirurgia, para remover essa infecção toda, tá? Aí seguimos o quê? Para o tratamento definitivo do paciente. Então, o que foi feito no caso dele? Foi feita uma prótese tipo protocolo no arco superior, com 6 implantes em cima. Foi feito implantes na região posterior, onde ele não tinha aqueles dentes, e foi restaurado esses dentes de baixo. O paciente não tinha interesse, não era do sorriso dele de fechar esses espaços, ele estava contente assim. A gente devolveu bastante saúde para esse paciente, né? Então removendo toda aquela infecção e dando, claro, um aspecto muito mais saudável, um sorriso muito mais harmonioso. De novo, uma prótese fixa sobre implantes. Aqui, né? Assim, se a gente voltar um pouquinho, mesmo nessa foto aqui, ó, se a gente for perceber, olha aquela retração que você comentou. Sim. Em função desse vício que ele já tem, e a partir do momento que se expõe, olha como isso aqui acabou desgastando, e a gente imagina como é que isso aqui chega a esse ponto, com a própria escova. Então, às vezes, a pessoa também tem que ter cuidado até com o uso da escova ou com a escova que tem em casa, porque às vezes tem a impressão que a escova dura, que a escova que escova um pouco mais, né? E na verdade ela está prejudicando, tá? Porque ela acaba, a partir do momento que está exposta essa camada do dente, acaba sendo como se fosse bem mais abrasivo e é uma camada mais frágil, e aí essa escova acaba como se fosse desgastando esse dente. E nessas fotos que a Morgana mostrou posteriormente, já percebe que aqui está restaurado, não fechou o espaço porque não era do seu interesse, mas como toda essa região aqui, ela já foi preenchida para poder manter se tornar mesmo, mais né? saudável também, né? Então aqui, como eu falei, o sorriso, uma prótese protocolo superior parafusada sobre implantes, né? Então imagina o paciente que chega nessas condições, nesse sorriso, com falta de dentes posteriores, problemas de mastigação, a gente consegue realinhar isso tudo numa prótese. Para vocês verem o raio-x, a gente sempre fala, né, brinca, que o paciente acaba não vendo os seus implantes, né, porque o implante está lá dentro do tecido ósseo. Então aqui vocês veem o raio-x de quando nós iniciamos o tratamento, então todos aqueles dentes que estavam infeccionados, com lesão, alguns cistos, né? Então todas essas remoções, aqui embaixo também tinha muita cárie por baixo dessa prótese. Se essa coroa aqui no fundo, a raiz estava aqui, mas ela já não estava mais nem ligada de tanta cárie que tinha nessa região, infecção. E aqui então vocês podem ver que a gente, como já comentei, a gente sempre antes de iniciar a parte da prótese, de fazer os dentes, a gente sempre pede um novo raio-x para ver se esses implantes estão bem cicatrizados, se a gente já pode começar a fazer a parte estética. Então vocês podem ver que de todo esse resultado que eu mostrei no sorriso anterior, ficou com esse tipo, como se esses implantes fossem as novas raízes do paciente. Deixa eu até fazer um comentário sobre esse exame aqui embaixo. Se a gente for perceber, aqui é bem interessante. Essa linha que eu estou passando, talvez vocês possam ver aí na tela, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque de regra a gente teria osso daqui até aqui embaixo. Só que nessa região aqui passa uma inervação, que é extremamente importante, que inerva lábio, ponto da língua, bochecha do lado em questão. Então, como está aqui preservado? E a mesma coisa a gente percebe do outro lado. E na parte superior,
olha como aqui percebe-se o desvio do seio maxilar, para que não caia num espaço vazio. Às vezes a gente percebe, parece que eles estão um para um lado, um para o outro, sempre tem que também lembrar que isso aqui é uma panorâmica. Num raio-x panorâmico é um plano só, então a nossa arcada tem, como se diz o próprio nome, é um arco, tá? E uma panorâmica é uma vista de um plano. Então por isso às vezes a gente dá a impressão que, por que não está tudo retinho e tal? Porque isso aqui é um exame de uma radiografia panorâmica. E aqui embaixo também, né, foi feito, por que não tem um implante aqui no meio? Porque na época ele tinha uma infecção muito grande nessa região, nós optamos por fazer 2 implantes e 3 dentes sobre implante. Então vai ser uma fixa sobre implante nessa região, para a gente ter o quê? Até o primeiro molar, como o Gia já comentou no outro bloco. E do outro lado, como ele tinha os prés, nós fizemos um único implante para que também restabelecesse a linha até primeiro pré dos 2 lados. Vendo esse exame é bem semelhante ao caso anterior quase, né? Com a exceção da falta de um implante. Por isso que às vezes o paciente chega e fala assim, não, eu tenho vergonha porque eu acho que o meu caso deve ser um dos piores casos que vocês já viram. E parece que vão se repetindo, e no fim, né? Eu sempre falo, olha, os casos se repetem, os tratamentos antigos eram mais ou menos os mesmos e geram as mesmas cicatrizes até hoje, né? E a gente está aqui para reabilitar, tá? Então esse também é um paciente que usava um outro caso, né? Ele usava uma dentadura superior. Esse paciente tinha uma mordida muito forte, como os casos que a gente já mostrou, ele não tinha dentes posteriores na parte de baixo, então ele mordia só com os dentes da frente e a prótese em cima. Ele me relatou que ele já tinha quebrado 5 próteses totais, então ele já tinha feito 5 dentaduras, já tinha sido colocado até uma placa metálica no palato de uma das dentaduras para que ele evitasse de quebrar. Mesmo assim, ele desgastava muito os dentes da frente. Por quê? Porque ele só se alimentava com essa parte anterior, né? Fizemos os 6 implantes superiores desse paciente, tá? Então, você pode ver os 6 implantes alinhados. Aqui a gengiva extremamente bem cicatrizada, tá? E colocamos uma prótese protocolo, de novo, parafusada sobre esses implantes. E embaixo, colocamos os dentes posteriores que ele não tinha. Então, nesse caso desse paciente, por que ele também nunca tinha feito implantes embaixo? Porque sempre tinham dito para ele que ele não tinha mais osso nessa região, que essa inervação que o Gia acabou de falar estava passando muito próxima. Mas hoje, com os implantes curtos, a gente consegue trabalhar muito bem nessa região, né? Fazer os implantes, colocar os dentes e o paciente ter uma reabilitação completa. Então, a partir daqui, claro que ele vai parar de quebrar tanto e desgastar os seus dentes, porque ele tem uma reabilitação de molar a molar, extremamente ajustada e muito mais firme. E aí até o novo talvez sorriso desse para paciente. saber às vezes o que seria um implante curto, são esses implantes que têm um tamanho de 8 milímetros para menos. Então são ditos os implantes curtos, então tem que imaginar que até um 6 tempo atrás não milímetros, tinha, não existiam. Não existiam, tá? Então aqui o sorriso do nosso paciente, né? E esse paciente, muito mais que o sorriso dele, foi o bem-estar. Ele estava procurando qualidade de vida, ele estava procurando, é um paciente que ele gostava muito de comer um bom churrasco, não é à toa que ele tinha quebrado 5 próteses, né? Gostava de se alimentar muito bem e ele não estava mais conseguindo ter esses prazeres da vida, sempre tinha que ficar cuidando aonde ia, o que ia ser servido, porque senão ele ia quebrar mais uma prótese ou ele não ia conseguir comer. Então, mais que tudo, ele estava buscando qualidade de vida, poder estar à vontade em qualquer ambiente, em qualquer refeição, e é isso que a gente proporcionou para ele, né? Pessoal, aqui tem mais um caso rapidinho antes da gente entrar no intervalo comercial, só para vocês verem também como um sorriso, um trabalho pode ficar meio danificar um sorriso por causa de dentes desgastados, né? Então, olha o tamanho desses dentinhos dessa prótese, né? Falta de dentes posteriores de novo. Então, fizemos o trabalho desse paciente e com certeza parece um novo sorriso, parece com certeza uma nova pessoa, o lábio muda, todo o contorno facial muda.